Na minha cabeça, eu ainda não tinha o entendimento de que o ensino básico da nossa área, o ensino aí das marcas, o ensino que se vê hoje em dia da nossa área fosse tão precário. E com esses alunos aqui do Método Lisos, que foi o primeiro curso lá que eu fiz, eles faziam esse passo a passo, faziam todo o método, né? Mas eles não tinham resultado. Assim, eles conseguiam fazer o liso e o loiro no mesmo dia, conseguiam. Só que o liso não ficava 100% liso. Por quê? Porque tinham outras coisas no meio do caminho que necessitavam de uma atenção também. Aí, foi aí que eu criei o quê? Em tudo isso. 4 pilares da progressiva. Eu percebi que o problema não era só fazer liso e loiro no mesmo dia. O problema era basicamente fazer o liso perfeito. E aí eu comecei a fazer os pilares da progressiva, que aí veio a preparação. Eu percebi que muita gente, a maioria, né, 99% dos cabeleireiros não conheciam protocolos de preparação, como o detox quelante, que retira os resíduos MHD. E isso até estava previsto lá no Método Lisos 1.0. Preparação. Depois eu criei o pilar do quê? Da aplicação. Eu percebi que a aplicação desses meus primeiros alunos, da maioria deles, era muito precária. Não levava em consideração, as pessoas não davam importância para esse importante pilar, porque se você aplica errado e não tem contato de um com o outro, você tem o quê? Você não tem reação química. Se não tem reação química, não tem alisamento. Então, eu botei lá, comecei a ensinar como aplicar do jeito certo. Depois eu vi que a galera, e pode ser o seu caso também, mas a imensa maioria dos profissionais fazia o quê? Mesmo que tivesse uma aplicação sensacional, aplicava a progressiva, batia o secador e vinha com a chapa. Não, aqui ó, tem que escovar. E tem que escovar do jeito certo, não adianta escovar de qualquer jeito, né? É diferente você escovar um cabelo para uma progressiva de escovar um cabelo para o final de semana. Então você precisa ter uma série de atenções ali na escovação para você conseguir entregar o liso perfeito. E por fim a chapa. Por quê? Porque ninguém entendia como que eu fazia para fazer as 4 chapadas somente. Eu retomei isso aqui, a base do Método Lisos, por quê? Porque ainda existe muito cabeleireiro que acha que não dá, que acha que é um absurdo. E não entende a química simples, a ciência simples que tem por trás da junção dessas 2 químicas. Ai, Felipe, não é compatível, é incompatível. Calma que eu vou explicar tudo para você, tá? A começar pela parte do compatível e incompatível. Incompatível significa que as químicas não podem realmente se juntar. Por quê? Porque existe 99% de chance de dar problema. Vai dar problema. Se você juntar 2 químicas incompatíveis, tipo guanidina com descolorante, vai quebrar o cabelo. Não tem papo, tá? Porque as químicas realmente, a guanidina, hidróxido de sódio, a guanidina principalmente, ela modifica um pouco a composição das pontes ali, das pontes estruturais do fio, da estrutura do fio, de tal maneira que a interação do descolorante com o cabelo fica muito diferente, fica muito... Não funciona, tá? Você acaba quebrando o cabelo. Agora, progressiva com descolorante é compatível. O que quer dizer compatível? Quer dizer que é possível sim fazer as 2 químicas e sair com o cabelo saudável. Então, olá, aqui Felipe Restini, e nesse vídeo, nessa live, nessa aula de hoje, eu vou te mostrar como conseguir fazer o liso na sua cliente loira sem amarelar o cabelo. Beleza? Vamos que vamos. Show de bola! E olha só, é justamente isso que eu quero que você imagine agora. Daí a sua cliente chega e fala: oi, tudo bem? Eu quero o meu cabelo liso e loiro. E aí, o que é que você faz? Você recusa? Você fala que não dá? Você dá tempo entre as químicas? Você faz o quê? E é isso o que eu quero falar com você. O que você tem que fazer para conseguir entregar isso, se é que isso é possível. A verdade é a seguinte:
muitos cabeleireiros, muitos profissionais e até mesmo professores, educadores, mentores da nossa área dizem que isso não dá. Dizem que é um absurdo fazer progressiva em cabelo loiro ou loiro em cabelo com progressiva. Mas a verdade, o fato é que essas pessoas, por muito tempo, isso foi desconhecido. A progressiva é uma coisa muito nova, é uma química muito nova, e a galera fica com muito medo de ter problema. Como, às vezes, uma ou outra pessoa foi lá e tentou fazer as duas químicas e deu errado, aí surgiu esse mito, daí surgiu esse mito de que não dá para fazer liso e loiro. Ou que, meu Deus do céu, precisa ser com formol, sem formol, babi, bababá, não importa, né? Então eu vou desvendar isso aqui para você, vou destrinchar essa parada para você, porque isso precisa acabar, esse mito precisa acabar. E você que está me assistindo agora, nesse momento, você é uma pessoa privilegiada, porque você vai ter uma oportunidade que provavelmente quem não está aqui, pode ser que não esteja vendo, pode ser que esteja cego para essa grande oportunidade que eu vou apresentar aqui para você, beleza? Então vamos lá, olha só. O que é essa grande oportunidade? É a possibilidade de entregar liso e loiro para sua cliente. Não só fazer uma progressiva num cabelo loiro sem amarelar, mas também a possibilidade de fazer liso e loiro no mesmo dia, se assim você quiser, se assim a sua cliente quiser, e se você tiver esse tempo na sua agenda, você conseguir conciliar as duas químicas no exato mesmo dia. Meu Deus, Felipe, como que isso é possível? Isso é possível através de simples exploração científica que eu fiz e que me fez descobrir o jeito certo, o jeito que dá para fazer com saúde. Aliás, minhas alunas do Método Lisos 2.0, elas conseguem não só fazer as duas químicas no mesmo dia ou num curto espaço de tempo, porque às vezes no mesmo dia complica a agenda, mas num curto espaço de tempo, como elas conseguem entregar o cabelo mais saudável do que o cabelo chegou no salão delas. Imagina você fazendo química de progressiva, química de loiro, e ainda no final o cabelo está mais saudável do que ele estava antes de passar pelas químicas. Meu Deus, Felipe, inclusive no meu salão eu dou certificado de garantia do cabelo para as minhas clientes. Eu dou um certificado mesmo de garantia, um documento em que eu garanto que o cabelo vai ficar saudável depois das duas químicas. Mais do que isso, você também pode oferecer esse tipo de garantia se você souber o que você está fazendo, se você tiver o conhecimento e a habilidade para entregar esse tipo de resultado para a sua cliente, tá? Isso me lembra quando eu criei o Método Lisos 1.0, que na época era só Método Lisos, né? Então, o Método Lisos, hoje a gente está na versão 2.0, que é o meu curso completo com foco no liso perfeito, 100% saudável e usando os produtos que você já tem no seu salão. Mas o fato é que o Lisos 1.0, olha só que interessante, por que eu criei o Lisos 1.0? Isso aqui mostra bem o panorama do que representa esse assunto liso e loiro na nossa comunidade, na comunidade de cabeleireiros. Na época, a Bia, minha esposa, ela fez uma pesquisa rápida, né? Na época eu estava querendo começar a mentorar, a dar cursos e etc. E eu estava começando, tinha estruturado o Master Blonde, que é o meu curso completo focado no loiro perfeito, estava quase pronto ali, a base do Master Blonde. Ela falou: Felipe, por que você não ensina a fazer algo relacionado à progressiva? E aí ela me mostrou uma coisa muito interessante. Ela me mostrou que 80% das mulheres querem lisos perfeitos. Ela pegou uma pesquisa lá, uma pesquisa de 2018 ou 2019, falou: olha lá, ó, 80%. E o que a pessoa mais reclama, o que as clientes mais reclamam, e aí eu lembrei de uma outra pesquisa que mostrou que mais de 70% das clientes estão insatisfeitas com os cabeleireiros que atendem elas. Uau! E eu lembrei de um desafio que, algum tempo atrás, algumas clientes fizeram para mim. Começou aquela história de progressiva, né? Explodiu a progressiva,
meu Deus, foi bom, meu Deus, né? Uma loucura. E a gente começou a fazer a progressiva no meu salão. Só que existia esse mito aí, né? Liso e loiro não vai combinar, não pode fazer. E aí, naquela época, eu já tinha até o meu livro escrito, A Verdade sobre o Seu Cabelo, que é baseado, que é um livro onde eu foco muito na ciência do cabelo, na saúde capilar e etc. E aí, algumas clientes me desafiaram, falaram, você não tem todo o conhecimento aí de saúde capilar e tal, porque eu tinha estudado já há 10 anos, né, saúde capilar, acho que não chegou a 10 anos, mas eu já tinha estudado bastante saúde capilar, tinha protocolo da UTI do cabelo no meu salão, a gente já era referência de saúde capilar aí no Brasil, tinha gente da Bahia, do Rio Grande do Sul, tinha cliente de tudo quanto é lugar do Brasil. E aí, os clientes falaram, você tem que criar um jeito de fazer essa parada. E aí eu tinha aceitado o desafio e tinha conseguido ter resultado. E aí a Bia começou a me mostrar o tanto de gente aí nos grupos de cabeleireiro, pelo Facebook afora, pelo Instagram afora, pelo YouTube afora, falando de como não dá para fazer liso e loiro. Aí eu falei, como que não dá? Eu faço praticamente todo dia no meu salão, inclusive no mesmo dia as duas químicas. Como a gente recebia muita gente de fora ali no meu salão, a gente tinha que... A pessoa vinha para passar o dia no salão para fazer tudo, porque não tinha como ficar vindo toda semana. Então, eu tinha desenvolvido já esse protocolo para fazer liso e loiro. Só que, como progressiva gera muita polêmica, né? Ou pelo menos gerava quando eu comecei, justamente porque muita gente acredita que não é possível, muita gente acredita que é um absurdo progressiva, né? A classe de cabeleireiro se divide em quem é contra a progressiva e em quem é a favor da progressiva. É um absurdo, porque se você é profissional, você tem que saber tudo. Mesmo quem não faz progressiva, tem que saber lidar com o cabelo de progressiva. Por quê? Porque, inevitavelmente, vai cair na tua cadeira uma cliente que fez progressiva. E, às vezes, nem fez uma boa progressiva. E eu não estou falando de boa progressiva no sentido de feito com um produto bom, não é isso, não. Estou falando no sentido de fazer uma boa progressiva, uma progressiva bem executada, uma progressiva que foi bem feita e não importa o produto. E aí, com isso, o que eu criei? Eu criei o Lisos 1.0. Qual que era o grande lance do método Lisos quando começou? O grande lance era conseguir fazer liso e loiro no mesmo dia. E aí é até um anagrama, né? Porque o método Lisos, quando ele começou, ele era o quê? 5 passos básicos, que era limpeza de resíduos, infusão de ativos, síntese de ativos, e aqui é a parte em que entra a saúde capilar, né? A grande inovação do método em termos de saúde capilar tá nisso aqui. Depois, ordem das químicas. Porque o que acontece? Eu via que quem tentava fazer liso e loiro fazia a ordem errada das químicas. Né? E eu já vamos aprofundar nisso já. Então, ordem das químicas e somente o necessário. Por quê? Por exemplo, o que entra aqui em somente o necessário? Muita gente, até hoje, faz mais de 20 chapadas. Isso é o exemplo clássico, tá? Mas tem outras coisas aqui. E eu posso provar que 4 chapadas é o máximo que você precisa em cada mecha. Né? Outro exemplo de somente o necessário, ficar deixando o shampoo agir 1 hora lá, ficar deixando a progressiva agir 1h30, né? Você ficar associando 2 químicas, não é necessário, então você tem que usar somente o necessário. Sabe aquela expressão, menos é mais? Menos é mais. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ensinar esse método aqui, o método de fazer liso e loiro no mesmo dia. Por quê? Na minha cabeça, fazer uma progressiva era algo que as pessoas já sabiam, né? Na minha cabeça, eu ainda não tinha o entendimento de que o ensino básico da nossa área, o ensino
aí das marcas, o ensino que se vê hoje em dia da nossa área fosse tão precário. E com esses alunos aqui do método Lisos, que foi o primeiro curso lá que eu fiz, eles faziam esse passo a passo, faziam todo o método, né? Mas eles não tinham resultado. Assim, eles conseguiam fazer o liso e o loiro no mesmo dia, conseguiam. Só que o liso não ficava 100% liso. Por quê? Porque tinham outras coisas no meio do caminho que necessitavam de uma atenção também. Aí, foi aí que eu criei o quê? Em tudo isso. 4 pilares da progressiva. Eu percebi que o problema não era só fazer liso e loiro no mesmo dia. O problema era basicamente fazer o liso perfeito. E aí eu comecei a fazer os pilares da progressiva, que aí veio a preparação. Eu percebi que muita gente, a maioria, né, 99% dos cabeleireiros não conheciam protocolos de preparação, como o detox quelante, que retira os resíduos MHD. E isso até estava previsto lá no método Lisos 1.0. Preparação. Depois eu criei o pilar do quê? Da aplicação. Eu percebi que a aplicação desses meus primeiros alunos, da maioria deles, era muito precária. Não levava em consideração, as pessoas não davam importância para esse importante pilar, porque se você aplica errado e não tem contato de um com o outro, você tem o quê? Você não tem reação química. Se não tem reação química, não tem alisamento. Então, eu botei lá, comecei a ensinar como aplicar do jeito certo. Depois eu vi que a galera, e pode ser o seu caso também, mas a imensa maioria dos profissionais fazia o quê? Mesmo que tivesse uma aplicação sensacional, aplicava a progressiva, batia o secador e vinha com a chapa. Não. Aqui, ó, tem que escovar. E tem que escovar do jeito certo, não adianta escovar de qualquer jeito, né? É diferente você escovar um cabelo para uma progressiva de escovar um cabelo para o final de semana. Então você precisa ter uma série de atenções ali na escovação para você conseguir entregar o liso perfeito. E por fim a chapa. Por quê? Porque ninguém entendia como que eu fazia para fazer as 4 chapadas somente. Eu retomei isso aqui, a base do método Lisos, por quê? Porque ainda existe muito cabeleireiro que acha que não dá, que acha que é um absurdo. E não entende a química simples, a ciência simples que tem por trás da junção dessas duas químicas. Ai, Felipe, não é compatível, é incompatível. Calma que eu vou explicar tudo para você, tá? A começar pela parte do compatível e incompatível. Incompatível significa que as químicas não podem realmente se juntar. Por quê? Porque existe 99% de chance de dar problema. Vai dar problema. Se você juntar duas químicas incompatíveis, tipo guanidina com descolorante, vai quebrar o cabelo. Não tem papo, tá? Porque as químicas realmente, a guanidina, hidróxido de sódio, a guanidina principalmente, ela modifica um pouco a composição das pontes ali, das pontes estruturais do fio, da estrutura do fio, de tal maneira que a interação do descolorante com o cabelo fica muito diferente, fica muito... Não funciona, tá? Você acaba quebrando o cabelo. Agora, progressiva com descolorante é compatível. O que quer dizer compatível? Quer dizer que é possível sim fazer as duas químicas e sair com o cabelo saudável. Não só é possível fazer as duas químicas, mas é possível entregar o cabelo mais saudável ainda, né? Então tá. De tudo isso, isso aqui foi o Lisos 1.0, depois aí eu criei o Lisos 2.0, porque eu acrescentei o quê? Eu fiz toda a base de como fazer uma progressiva para você conseguir atingir o liso perfeito. Então hoje o método Lisos 2.0 é um programa de treinamento, um curso, um programa de evolução de carreira que nós temos os 4 pilares e os 5 passos lisos. Então eu juntei tudo isso e hoje você consegue, ao entrar no Lisos 2.0, você faz os 4 pilares e consegue entregar o liso perfeito, faz os 5 passos e consegue entregar liso e loiro no mesmo dia, e ainda eu vim e botei a cereja do bolo, que é uma parada que eu chamo de 2x30, que é um método de valorização do seu trabalho. Por quê? Porque quando você aprende a fazer o liso perfeito e ainda por cima, o liso e o loiro no mesmo dia, sem amarelar e ainda por cima entregando o cabelo mais saudável do que ele estava antes, isso aqui gera
uma valorização latente. Isso gera um valor muito grande para você. Por quê? Os alunos do método LISO 2.0 hoje em dia são as pessoas que fazem as melhores progressivas no Brasil. São as pessoas que mais entendem dessa parada no Brasil, né? Estão entre as pessoas que mais entendem dessa parada no Brasil. E quando você é único, quando você é raro, o que acontece? Isso gera uma grande valorização. Porque se na sua cidade só você consegue fazer determinada coisa, você pode cobrar o que você quiser. Né? Não é o que você quiser, tipo, R$1.000 uma progressiva. Não é isso. Mas você pode cobrar muito mais do que você está cobrando, até porque você vai ter que fazer isso, porque com a sua expertise vai vir muita gente atrás de você. E para você regular a agenda ali, não se matar de trabalhar para ganhar pouco, você vai elevar o seu padrão de atendimento, vai elevar o seu padrão de resultado que você entrega, você automaticamente vai elevar o quanto você cobra. Por quê? Porque aí você vai acabar, lei da oferta e da procura, né? Você se valoriza, as pessoas te valorizam, você tem uma agenda cheia, só que não precisa se matar, e você acaba ganhando muito mais com isso. E assim, ó, vou te falar uma coisa, bem sinceramente. No método LISO 2.0, eu ensino e coloco os profissionais a faturarem mais de R$6.000 por mês. Mas o fato é o seguinte, o fato é que eu já tenho profissional faturando 17 mil por mês, já tem profissional faturando 40 mil por mês. E 6 mil por mês, então, é o mínimo para você se tornar uma águia dos lisos. O que isso quer dizer que é o mínimo, Felipe? Quer dizer que eu e a minha equipe sempre estamos empenhados para colocar todos os alunos para faturar pelo menos 6 mil por mês. Eu acho que um profissional dessa estirpe, com essa expertise, expert num liso perfeito, que consegue fazer o liso e loiro no mesmo dia, tem que ganhar no mínimo R$6.000 por mês. Faturar no mínimo isso. Né? Então não é uma coisa, meu Deus, será que um dia eu consigo chegar a 6 mil por mês? Não. Isso é o mínimo que você tem que ganhar pela sua expertise. Dito tudo isso, vamos lá ao que interessa, liso e loiro, tá? O que não é essa oportunidade, né? Porque muita gente fala, já sei, Felipe, é só usar aquelas progressivas roxas e azuis. Ó, eu não tô aqui para falar de produto, eu não falo de produto e não indico produto, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Meu compromisso é com o resultado teu enquanto cabeleireiro. E ó, tudo isso aqui, tudo que eu falei, você consegue fazer com um produto que você já tem aí. Você não precisa sair correndo atrás de produto milagroso, tá? Então, o grande lance não importa a farinha que você usa. Se você sabe fazer bolo, você vai fazer um bolo delicioso com qualquer farinha, com qualquer fermento. Entende? Então, é isso que eu quero dizer para você. Fora que progressiva roxa, progressiva azul é produto pato. O que é produto pato, Felipe? Pato anda, nada e voa, mas não faz nenhum dos três direito. Então, toda vez que você se deparar com um produto que promete fazer duas coisas muito diferentes, desconfia. Por quê? Porque uma progressiva matizadora, ela não vai ter espaço nem para matizar direito, nem para alisar direito. Ela vai ter uma divisão de forças ali. Não estou dizendo que é uma progressiva ruim, mas ela pode te gerar mais problema do que solução, tá? E olha só, por que tudo isso aqui é uma grande oportunidade, né? Primeiro, porque fazer liso e loiro até no mesmo dia e com 100% de saúde é oportunidade incrível. Vamos explorar essa parada? Porque algumas pessoas não se convencem. Então, eu quero que você se convença. Por quê? Porque você está aqui. Você está aqui, você está me dando o seu tempo, está me dando a sua atenção. E eu respeito isso. E eu quero que você realmente evolua nessa parada. Então, vamos lá, ó. Primeira grande oportunidade, tá? Cabeleireiros têm medo de fazer liso e loiro. E as loiras têm medo de fazer progressiva. Por quê? Amarela. O cabeleireiro tem medo de fazer os dois porque tem medo de quebrar, de
de acontecer uma série de coisas. E loiras, mesmo que você consiga fazer, ela tem medo de amarelar, porque o normal é uma loira ter o cabelo amarelado. Tipo assim, ó, hoje em dia o modus operandi é como? Se um cabeleireiro consegue fazer uma progressiva num cabelo loiro, a cliente chega e fala, eu quero alisar. Aí o cabeleireiro vira e fala, tá bom, eu vou alisar, mas seu cabelo vai ficar amarelo e nós vamos ter que matizar depois. Aí a cliente tem que decidir, meu Deus, será que eu faço isso porque matizar depois não dura tanto, e meu cabelo tá tão bonito, com a cor tão bonita. E aí você coloca a cliente numa situação ruim. Para que colocar a cliente na situação ruim? Se você consegue fazer liso e loiro no mesmo dia sem amarelar, se você consegue fazer uma progressiva num loiro sem amarelar, você não precisa colocar a sua cliente nessa situação. Então isso é uma grande oportunidade porque, ó, cabeleireiros têm medo. Se você não tem medo, se você sabe como fazer, você já se diferenciou. Se aí na tua vizinhança, na tua cidade, no teu bairro, a galera tem medo de fazer, você já se diferenciou. Outro ponto é que as clientes têm medo. Ah, Felipe, como é que eu convenço uma cliente? Ó, sempre tem uma pessoa que vai deixar você fazer. Sempre tem a loira que aceita ficar com o cabelo amarelo. Essa é a cliente que você vai fazer as primeiras progressivas com esse método. E aí, a hora que você conseguir entregar o cabelo dela sem amarelar, o que você faz? Foto. As próximas clientes que têm medo, as que têm medo, você vai mostrar ali a prova de que você consegue e você vai tirar o medo delas. Se você tira o medo delas, ó, imagina você o tanto de cliente, tanto de mulher loira que tem aí na sua vizinhança, ou que poderia estar indo fazer com você e que não está indo. Quantas mulheres loiras será que existem que gostariam de ter um cabelo liso e que não fazem por medo de amarelar ou por medo de quebrar? Agora imagina você que todas essas mulheres tivessem a possibilidade de ter um loiro e liso, saudável, e que você é uma das únicas pessoas que consegue fazer essa parada. Você acha que quanto você imagina que você poderia faturar mais, ou quanto de clientes a mais você poderia ganhar? Olha só outra oportunidade. Alguns cabeleireiros não só têm medo, como alguns até educadores da nossa área, mentores da nossa área, por causa desse medo. E o medo aqui, eu quero dizer o seguinte, ó, o medo é sempre medo de algo que você não conhece. Quando você não conhece alguma coisa, você tem medo. Por que criança tem medo do escuro? Porque o escuro é desconhecido para ela. Né? Na maioria das vezes, o medo é falta de conhecimento daquilo. Então, todo mundo que tem... Ai, Felipe, eu queria tanto fazer o liso perfeito, mas eu tenho medo. O medo é o quê? É porque você não conhece, você não sabe como fazer o liso perfeito, por isso que você tem medo. Ah, eu tenho medo de fazer liso e loiro no mesmo dia. Por quê? Porque não sabe como fazer, não entende como a parada funciona, como essa química funciona. E aí, dá medo mesmo. Então, olha só. O medo faz com que muitos educadores e profissionais, e até mesmo, olha só, educadores e mentores digam que não pode. Cabeleireiros em geral e até educadores dizem não pode. Olha só, por que isso é uma oportunidade? Mas, Felipe, eu vou ter que brigar com todos os cabeleireiros e educadores do mundo? Você não tem que brigar. Não tem que fazer nada. Sabe o que sabe aquela expressão? Uma imagem fala mais do que 1000 palavras? É uma imagem. É o primeiro que você fizer. Acabou. Né? Tanto que eu tenho ouvido muito menos as pessoas dizendo que não dá para fazer. Por quê? Porque vira e mexe eu estou mostrando aqui resultado de alunos meus. Nem são meus resultados, né? Porque pode falar, mas porque você... Não, é resultado de aluno meu, aluna minha, que está fazendo essa parada. Então, cabeleireiros mais educadores dizem que não pode. Se o cabeleireiro e até educadores dizem que não pode, e você tem na mão um método que te faz conseguir fazer, bum, porque todo mundo tem medo de fazer.
tá? Só que é o seguinte, os cabeleireiros dizem, não pode, mas as clientes querem. E se através da ciência a gente consegue entregar... Nossa senhora, hoje está complicado aqui. E você consegue entregar? Acabou. Junta a fome com a vontade de comer. A fome das clientes de terem cabelo liso e loiro. E a vontade de comer que você tem, de ter um método. Pum, hora que junta, explode sua agenda. Né? A falta de conhecimento geral... Aqui entra aqui, ó, falta de conhecimento geral. Conhecimento científico mesmo. Porque, e assim, ó, as desculpas mais esdrúxulas aparecem. É porque a diferença de pH, não sei das quantas. Não pode, porque né, um é muito alcalino, outro é muito ácido. Não pode, porque... um monte de desculpa. Mas a ciência não é assim que funciona, né? Tem várias coisas, vários mitos que surgem e que não são baseados em ciência, né? Falta de conhecimento é uma grande oportunidade para você, porque já ouviu aquela expressão, em terra de cego, quem tem um olho é rei? Se você tem o conhecimento numa terra de cegos, em que todo mundo fala que não pode, ou a maioria fala que não pode, fala que é um absurdo, porque as pessoas que dizem isso, elas estão focadas em só condenar e atacar quem faz a progressiva. Você não, se você está me assistindo aqui até agora, você não tem esse bloqueio mental. Você está aberto. Você está aberto a novos conhecimentos. Então, essa falta de conhecimento de quem condena a progressiva, porque essa pessoa não busca conhecimento. Enquanto ela está falando que a progressiva é mal, vilão, ela não está buscando conhecimento, ela só está martelando uma coisa, repetindo, igual papagaio, algo que ela ouviu ou alguma experiência ruim que ela teve. O engraçado é o seguinte, se a cada experiência ruim que a gente tem, a gente fizesse isso, a gente não andava. Porque o fato é que para você começar a andar quando você era bebê, você tomou uns tombos. Caiu de bunda várias vezes. Né? Então, assim, e quando você começou a falar, você falou errado muitas vezes. Até falar certo. Então, só porque a pessoa tentou uma vez, ela já... Não, isso é vilão. Não é vilão. E se as clientes querem, isso se torna um oceano azul para você. Oceano azul é até o nome de um livro muito usado nos negócios, aí no mundo dos negócios, né? Não sei se você sabe, mas eu cheguei a começar a faculdade de administração de empresas, não terminei, mas eu cheguei a ler esse livro aqui. O Oceano Azul, o conceito de Oceano Azul é magnífico para nós cabeleireiros. Por quê? Ele fala o seguinte, ó, o Oceano Vermelho e o Oceano Azul. O Oceano Vermelho é onde todo mundo está brigando, onde todo mundo está comendo no mesmo lugar. Então, se você pega um oceano e os tubarões estão todos se alimentando no mesmo lugar, o oceano fica, em tese, ficaria vermelho de sangue, né, da matança dos tubarões. Agora, quando você nada em um oceano azul, o que é o oceano azul? Você está... Olha só, se todos os tubarões estão comendo aqui nesse mesmo lugar, o que vai começar a acontecer? Briga entre os tubarões para comer a mesma comida. Se um tubarão sai desse pedaço de oceano e desbrava um oceano azul, porque ele não vai estar vermelho de sangue da guerra, desbrava um oceano azul, o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar carne fresca, ele vai encontrar alimento que aqueles lá que não vai ter briga para ter. Ele vai encontrar um oceano inteiro de abundância. E com isso, o que é esse oceano azul, então, no mundo dos negócios? Para de brigar pela mesma coisa. Para de brigar simplesmente para fazer uma selagem. Para de brigar para fazer um liso que não fica perfeito. Você está brigando com os seus concorrentes para fazer uma selagem que abaixa volume. E se você fizer uma selagem que alisa completamente? E se, além disso, você fizer uma selagem que alisa completamente, mesmo se a cliente quiser ser loira? E se, além disso, você fizer o liso e o loiro no mesmo dia? Você está navegando num oceano azul. Você saiu da guerra de preço que acontece, e é por isso que muitos de vocês, talvez, mas eu vejo que mais de 90% dos cabeleireiros reclamam que, ai meu Deus, aqui no meu bairro cobra muito barato, ai meu Deus, aqui na minha cidade o povo cobra muito barato, as clientes não pagam, as clientes...
Claro que não. Você pagaria R$100 num saco de arroz? De 1 quilo? Não, por quê? Porque tem lá por R$1, R$2, sei lá quanto custa, R$10, R$20. Você não vai pagar 5, 6, 10 vezes mais num saco de arroz, sendo que tem um saco de arroz a um preço 10 vezes menor. Agora, se você está em busca, por exemplo, sei lá, existe um arroz de risoto lá que custa 3, 4 vezes mais que o arroz normal. Se você está em busca de um arroz de risoto, você vai pagar 4 vezes mais que o arroz normal. Por quê? Porque esse aqui é arroz de risoto. Entende? Então, assim, você começa a se focar no Oceano Azul, você se foca nas clientes que querem um negócio melhor, que querem liso e loiro, que querem um cabelo saudável depois da progressiva, que querem um liso perfeito. Tá? Ao invés de você entrar na guerra do Oceano Vermelho, você vem para o Oceano Azul e pega as clientes que realmente querem um algo a mais. E se você oferece, você está em Oceano Azul. Se você está em Oceano Azul, você pode cobrar muito mais. Você tem muito mais valor. Tá? Imagina você agora que isso é possível, que você consegue entregar liso e loiro no mesmo dia, saudável, tudo mais. Agora imagina você, todas as loiras da sua cidade, do seu bairro, da sua vizinhança, vão querer fazer com você, que você entrega o melhor resultado. Imagina como seria isso na sua vida. Percebe a oportunidade que muitos não veem? E outra, tá? Oceano Azul, o que acontece? Você tem aqui, um ciclo. Você entra no Oceano Azul, e aí, quando você está no Oceano Azul, você tem mais valor, e aí você tem mais ganhos, mais faturamento. Por isso que eu falo que, no mínimo, um aluno meu tem que faturar 6 mil por mês. Porque é mínimo. É muito valor que acontece aqui. E, quando isso acontecer, não é só de grana, não. Você vai ser reconhecido, porque se você faz isso, você faz qualquer coisa. Se você consegue entregar um negócio que ninguém entrega, os clientes vão confiar em você para você cortar o cabelo delas. Vão confiar em você para você fazer o loiro do cabelo delas. Porque às vezes a cliente vem já com o loiro e quer fazer só o liso com você. Então, ela vai começar a ganhar confiança para cortar com você, ela vai começar a ganhar confiança para fazer luzes com você, ela vai ganhar confiança para escovar o cabelo, para, de repente, se arrumar para uma festa aí no seu salão, no seu espaço de trabalho. Ela vai ganhar confiança para comprar produto de você. Então, olha só a gama de oportunidades que você abre. Oceano Azul, galera, tá? E aqui, eu quero mostrar para você alguns desses cabelos. Que alunas minhas já conseguiram. Então, eu quero que você veja. Por quê? Porque isso é fonte de inspiração. Tá? Olha lá. Então, olha só aqui esse cabelo da minha aluna Thaís Delimana, do Método Lisos 2.0. Ó, tá lá, mostrando o cabelo como ele tá antes. Legal. E olha depois. Amarelou? E olha que ela tá num fundo amarelo aqui, hein? A parede amarela. Olha lá, sem amarelar. Vamos ver aqui, mais um vídeo da Thaís. Vamos pôr pra frente pra gente dar uma olhada, ó como tá o cabelo antes. E ela vai mostrar o cabelo depois. Então, assim, essas imagens comprovam, né? Porque ciência é feito de prova. Quando a gente prova um resultado, significa que aqui que você consegue fazer também. Mas se fosse só uma ou duas pessoas, tudo bem. Vamos correr aqui para o resultado. Olha lá, tá meio amarelinho. Né? Vamos correr para o resultado. Olha esse resultado. Vou voltar aqui um pouquinho. Olha esse resultado. Dizer. Olha esse cabelo aqui. Aqui com certeza foi feito da Elizabeth Oliver. Com certeza foi feito mais alguma coisa, porque ele estava bem alaranjado, bem avermelhado, né? E aí,
loirão, loiro e liso. Tá? Olha lá. Super loiro. E liso. Então, o que foi feito aqui? Foi feita a correção de cor mais o alisamento. Você acha que essa pessoa está no oceano azul ou não? Olha só, mais um loiro alisado. Olha lá. Infelizmente, aqui não tem a imagem do antes para a gente ver, né? Mas você consegue ver que existe, que o loiro não está amarelado como costuma ficar numa progressiva. Olha lá. Vamos ver. Dá uma olhada. Saúde pura. Né? Olha lá, Maria das Dores. Escreveu lá, aquele loiro pérola de lindo e saudável com progressiva lisos 2.0. Então, isso o quê? É a comprovação de que... Não é porque como que uma pessoa que ganhava 1.500 por mês está ganhando 17 mil reais por mês, Felipe? Cara, e a entrevista dela está até disponível aí para quem quiser ver nos meus canais. É a Roberta Ferraz. Quando eu entrevistei ela, ela não tinha chegado ainda nesse valor, mas ela já tinha alcançado, acho que 8. Mas o fato é o seguinte, né? Isso o quê? Em quanto tempo? Conseguiu chegar de 1.500 a 17 mil? 3 meses e meio, mais ou menos. Então, essa é a grande oportunidade. Ai, Felipe, mas é muito difícil isso. Sabe o que é mais difícil do que fazer tudo isso, do que aprender esse método completo? Mais difícil do que isso, na minha opinião, você vai poder concordar ou discordar de mim, mais difícil do que isso é você continuar cobrando barato demais, é você continuar brigando no Oceano Vermelho, é você continuar não satisfazendo as suas clientes e não tendo o reconhecimento e o ganho que você merece. Isso é mais difícil, ou não é? Você tem que escolher o teu difícil. É difícil continuar do jeito que você está, e se você acha difícil chegar onde eu estou te dizendo que você pode chegar, eu prefiro o difícil que me faz ir mais longe. Sempre. Não foi nada fácil eu estar aqui falando com você hoje. Nada fácil. Sacrifícios foram feitos. Muitos. Aliás, qualquer dia eu conto sobre os sacrifícios que eu fiz para estar aqui hoje falando com vocês e mentorando esses mais de 3 mil alunos que eu tenho hoje em dia. Né? Felipe, mas no curso que eu fiz falou que não pode. Beleza. Eu estou te mostrando e te provando a possibilidade de que pode. Felipe, mas eu vi um vídeo que se misturar ferve. Sim, eu fiz um vídeo desse. Infelizmente aqui não está no gatilho para eu te mostrar. Eu fiz um vídeo desse que eu misturei progressiva e descolorante no mesmo pote e pum, ferveu. E aí você vira para mim, mas você fez esse vídeo e está falando aqui que dá para fazer? Dá para fazer. Misturar no pote é uma coisa. Fazer do jeito certo no cabelo é outra completamente diferente. Porque as químicas não se misturam no cabelo. Quando você coloca... Vamos lá? Quando você coloca... Você tem o cabelo aqui. E aí você vai lá e coloca uma química, tá? Química A. Colocou a química. Se você vier, por exemplo, o cabelo tá lá com o descolorante, aí você vem e coloca a progressiva em cima, sem tirar o descolorante. Aí vai dar problema. Ou o cabelo tá com o descolorante e você vem e colocou... Ou o cabelo tá com a progressiva lá no cabelo agindo e você vem e quer fazer as mesclas. Aí sim, você vai ter produto com produto. Mas se você faz um procedimento químico, você vai ter que enxaguar, independente. Se você fez a progressiva, você vai ter que tirar o produto da progressiva em algum momento, lá no final. E se você fez as luzes, você vai ter que tirar o descolorante do cabelo. Por quê? Porque o que fica não é o produto, tá? Você tem que parar com esse mito de que a progressiva gruda no cabelo e é ela que mantém o cabelo liso. E se ela sair, o cabelo volta. Não é assim que funciona. O produto entra no cabelo, o produto entra em contato com o cabelo, faz uma reação química lá e você tira o produto do cabelo. O produto não fica lá. Então não tem interação entre os produtos. Tem interação de uma química com o cabelo, tira a química do cabelo, ficou lá o resultado. Qual que é o resultado?
liso, por exemplo. Aí depois você vem com o descolorante, bum, e aí ficou o resultado loiro. Ou você vem loiro, ficou o resultado, não ficou o produto. Entende? Uou! Dito tudo isso, valeu, então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, sucesso sempre e até a próxima. Valeu!